uma, o Luiz Alba pede um comentário aqui sobre alcançar a transcendência, iluminação através da meditação. Não parece ser tão fácil, levando em conta que pouquíssimos conseguiram alcançar tal feito, também devido à complexidade que esse processo exige. Em um futuro próximo, com o avanço das novas tecnologias no campo da medicina e da biotecnologia, isso irá refletir na forma ou no processo de transcendência? Aberto a colocações, a biotecnologia e avanços na medicina podem favorecer o processo da transcendência? Percebo que sim. Eu não penso que seja no futuro, mas que já existe recursos para isso no atual momento. Antes eu falava que a nossa evolução ela é caracterizada pela plasticidade do nosso cérebro em se moldando de um determinado jeito, modificando alguns padrões internos dele, para viabilizar percepções, atitudes e sensações diversas no mente humana. Nós evoluímos, e o nosso cérebro evolui junto. E é o grande instrumento pelo qual nós nos expressamos e recolhemos informações da realidade. Acontece que até os tempos atuais, até recentemente, a evolução era tão somente as mutações do cérebro, biologicamente falando. Nós íamos criando novos padrões, novas convenções, novas atitudes, nosso cérebro ia se moldando, e isso veio acontecendo ao longo de milhares, na verdade de milhões de anos, desde os nossos ancestrais. Acontece que, devido ao avanço da computação, da tecnologia como um todo, hoje em dia nós já podemos começar a agregar tecnologias específicas ao nosso corpo, ao nosso cérebro, nos possibilitando outras coisas que até então a gente nunca tinha conseguido de um jeito natural. Como a gente falou, há coisas de fora que, em contato com o nosso cérebro, possibilita estados psíquicos específicos. A gente falou de determinadas plantas, determinados chás, nós falamos de cheiros, falamos de movimentos e assim por diante. As drogas ilícitas hoje em dia fazem exatamente isso, alteram o estado de consciência normal, alterando quimicamente o funcionamento cerebral. As drogas lícitas fazem a mesma coisa. Então sempre há possibilidades de elementos externos alterarem as nossas percepções e nossos estados de consciência. A questão da tecnologia também, a mesma coisa, só que em vez de estarmos falando de drogas, estamos falando de instrumentos tecnológicos que eletricamente estimulando áreas do nosso cérebro podem produzir os mesmos efeitos, sensações e efeitos da meditação. Não necessariamente com esforço próprio, mas com estímulos externos. Por exemplo, há anos atrás, os cientistas descobriram áreas do cérebro que ficam alojadas na região temporal, dos dois lados do cérebro, que em você acionando-as através de estímulos elétricos, davam às pessoas que recebiam esses estímulos a sensação de estado de graça, o estado que se assemelha ao que nós chamamos de samadhi. As pessoas relatavam terem uma experiência com Deus, a verem Jesus, a entrarem em união com o cosmos, se tornarem um com o universo. Mas o que estava acontecendo ali? Elas estavam recebendo estimulação elétrica nas têmporas, nos lobos temporais, na realidade. Isso de forma artificial.
Então, há muito tempo, você sabe que a gente pode produzir esses estados através de recursos tecnológicos e assim por diante. Nós, certamente, para o futuro, vamos desenvolver pílulas que nos ajudam a fazer isso. Eu perguntaria em cima disso, isso é melhor do que a gente conseguir por meios próprios? Seria mais duradouro? Eu penso que isso está além do melhor ou do pior. Porque isso é inevitável. Isso vai acontecer, isso já está acontecendo. Não há opinião nossa que freie o processo em curso. Assim como outras coisas muito doidas também que estão para acontecer, que já estão sendo desenvolvidas. Isso vai acontecer de formas, às vezes, que a gente nem consegue imaginar agora. Mas, eu particularmente, pela visão que hoje eu pactuo, você sempre depender de alguma coisa externa a você para conseguir atingir um estado íntimo pode não ser legal, porque você fica na dependência. E dependência, obviamente, não é liberdade. Liberdade é você ter independência, independente do que seja, de pessoas, de coisas, de deuses, de tecnologias, para desfrutar de estados íntimos. Mas, como penso, como hoje eu entendo nos conhecimentos que eu adquiri, o processo ele não se freia, ele vai acontecer e o nosso futuro é muito interessante nesse sentido. Hoje a gente vê como um absurdo para muitas pessoas, no futuro isso vai ser o normal. Antigamente o normal era você conversar com pessoas, estando com as pessoas frente a frente. Conversa, a gente não imaginava outros modos de conversar com as pessoas. Aí surge um telefone. O telefone possibilita você conversar com as pessoas a longas distâncias. Depois do telefone, a coisa foi evoluindo. Hoje nós trocamos mensagens sem ligar com uma pessoa, vídeos sem estar fisicamente próximo. Hoje nós já estamos estudando métodos de transmissão de pensamento, com tecnologia. As coisas que antes não eram comuns ou eram meio que estranhas demais se tornam as coisas mais normais e vemos como importantes. Quem sabe isso também no futuro se torna uma coisa super normal, o uso de certas instrumentações tecnológicas ou certos medicamentos para alcançar estados íntimos. Na verdade, essa alteração química no nosso cérebro, os remédios fazem hoje em dia, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, eles vão atuar em certas áreas do nosso cérebro, nas conexões sinápticas, impedindo a sensação XYZ, ou suprindo o cérebro de uma substância que está em falta, ou inibindo aquilo que está em excesso, e assim por diante. Então, vejo que isso acabará se tornando muito natural no futuro. Ok, a gente tem menos de 40 minutos dentro do tempo regulamentar e temos ainda algumas perguntas. E a Gisele, de Belo Horizonte, para o João Valmerlan, até em que ponto a nossa microbiota, os micro-organismos que temos no corpo, né? A microbiota, que é a maioria no nosso corpo, não interfere nos nossos pensamentos e meditação para chegarmos à transcendência, já que somos somente 10% do nosso corpo. Não sei se todos entendem do que a Gisele está perguntando, mas cada corpo humano tem cerca de 100 trilhões de células, sendo que desses 100 trilhões, só 10 trilhões de fato pertencem ao nosso organismo. 90 trilhões de células ou de seres microbianos são figuras que se hospedam no nosso corpo. Então, cada um de nós tem uma verdadeira família de bactérias, de micróbios, vírus, e por aí vai, que vivem hospedados no nosso corpo, de tal maneira que os cientistas se perguntam
Segundo o Rogério sente vontade de coçar aqui a cabeça, se é Rogério ou se não são 10.000 espécies de bactérias que conversam com as outras 10.000 e dizem, vamos fazer uma aposta aqui, vamos. Rogério vai coçar a cabeça com o braço direito ou esquerdo. Aí ele se diverte e Rogério pensa que será que existe uma maluquice dessa acontecendo? Os cientistas não sabem, mas eles dizem que pode existir. Eles dizem que o mecanismo que faz com que eu me vire para cá, ou sinta certas vontades, ou talvez sejam esses 90 trilhões de pequenos seres que estão hospedados nesse corpo e que Rogério pensa que vive, mas quem na verdade vive são eles fazendo com que Rogério pense que existe para poder continuar eles existindo em mim. Então a pergunta de Gisele é até que ponto o jogo da preferência desses 90 trilhões de pequenos seres que existem no corpo de cada ser humano interferem, facilitando, dificultando, excitação, questão de transcendência. Segundo a biologia, é engraçado, cada célula tem a sua própria premissa, ou seja, cada célula celular, ou cada parte, cada molécula, tem molécula que ainda não é nem célula, é só uma molécula. Célula já seria uma molécula mais organizada, mas às vezes a gente chama molécula reuniões de células diversas, então é meio complicado o uso aqui das palavras. Mas assim, quando você transforma a respiração biológica, entenda, o nosso corpo tem uma série de processos involuntários. O pâncreas do nosso corpo está funcionando e eu, Rogério, não tenho como saber ou perceber que ele está funcionando, mas ele está funcionando involuntariamente, funciona. Mas o nosso corpo tem processos voluntários que eu posso fazer com a minha vontade. O único processo que é, ao mesmo tempo, involuntário, mas pode se tornar voluntário do nosso corpo, é o da respiração. E se você não prestar atenção, você respira, mas se você prestar atenção e quiser criar um método de respiração, aí você transforma a respiração de um processo involuntário em algo que voluntariamente você agora está aprofundando, está tornando mais substancioso. Então, na hora que você inspira mais lentamente, você recolhe mais riqueza da respiração. Na hora que você segura um pouco o ar, a troca todas as suas células com a corrente sanguínea, que joga o que acabou de absorver de riqueza na respiração nas células, e recebe das células as fezes, a sujeira delas, aí traz de novo o pulmão, e você, na hora que exala, está soltando essa sujeira celular. Então, se você respira assim, você mal está alimentando as células e elas não têm tempo de jogar para fora, de defecar a sujeira delas no nosso próprio organismo, para que o pulmão faça a reciclagem e a expiração jogue fora. Mas se você inspira mais lentamente, segura e expira mais lentamente, aí você dá tempo para que seu organismo faça essas três funções: respirar, distribuir riqueza, recuperar a sujeira e jogar para fora com mais calma. Quando você faz isso, esses 90 trilhões de micro-organismos, eles, ainda que não queiram, se submetem à sua vontade, que é soberana, sobre eles, já que eles estão hospedados no seu processo biológico. Aí eles se submetem, mesmo que eles tenham premissas, preferências. Um organismozinho desse, quando está estacionado no seu perto do seu pâncreas, ele só presta atenção a duas coisas: a temperatura do seu corpo, porque ele vai
fazer com que a temperatura do corpinho dele, que é só uma célula, se adeque ao seu corpo para ele poder sobreviver. E a outra é que ele vai ver que ácido ele vai se alimentar, porque ele precisa comer. Tudo que existe come, as células principalmente. Cada célula tem milhares de bracinhos para pegar comida. Então a célula tem a premissa dela, de sacar qual é a temperatura e o que é que ela vai comer, mas ela joga o resto da comida fora, ou seja, do jeito que o nosso organismo tira do alimento a riqueza e defeca aquilo que não precisa mais, as células também fazem, só que elas fazem cocô dentro do nosso organismo. Então a gente aqui, na respiração, joga isso fora. Então, essas células, quando a sua vontade, através da respiração, imprime um ritmo e você é soberano, elas se adequam. Mas caso você respire mal, e todo dia você vai para onde a vida lhe joga e você nunca para, está sempre nervoso, quem é que manda em você? Será que é você ou aí é que a dúvida persiste? Aí numa hora dessa aqui, essas células são tão atuantes no seu psiquismo quanto as 10 trilhões que lhe pertencem. Como elas são 90 trilhões, talvez elas mandem mais no seu psiquismo, nas suas vontades, nas suas idiosincrasias, do que as suas próprias células. Talvez o seu psiquismo seja um subproduto do fluxo, entre aspas, vibratório para elas. Aí, nesse caso aqui, essa turma impede, sim, que você medite, que você contemple, que você... Porque elas estão comando. Ninguém, nessa criação maluca que a gente vive, ninguém quer perder o comando. Ninguém que seja nervoso. Aqueles que são altruístas, evoluídos, não querem nem comandar. No caso do ser humano, comandar a respiração, não é comandar ninguém, a respiração torna-se uma atitude essencial da maestria pessoal. Então, quando você faz isso, todo o seu organismo celular, inclusive essas células hospedeiras, obedecem. E elas terminam gostando, porque como você respira com mais propriedade, elas se alimentam melhor. Mas quando você, entre aspas, é viciado em drogas, elas também são viciadas. Se você se vicia em comer pudim, elas vão adorar pudim. Se for cachaça, elas vão querer. Ou seja, elas são, entre aspas, vítimas das nossas preferências. Mas em sendo vítimas, elas passam a só querer aquilo, aí nos transformam em vítima da tal dependência que Paulo falou. Que a dependência química, seja de coisas politicamente corretas ou incorretas. Mas enfim, Gisele, quando o ser humano exerce a maestria da sua respiração, isso implica dizer que ele é quem comanda todas as células que estão nesse organismo, sejam células próprias ou hospedeiras. Quando o ser humano não exerce isso, tudo é possível, inclusive coisas muito esquisitas. E uma delas é que você passa por 80, 90, 100 anos da vida sem nunca ter respirado uma só vez decentemente. Aí seu espírito não tem intimidade com você, porque não tem tempo na respiração para se aproximar de você calmo, já que você está toda hora dando pinote e coice vibratório com seu mundo mental e emocional, abrindo tudo que é arquivo, e seu fluxo mental mais parecendo um esgoto do que um fluxo mental. Porque só passa arquivo M. E arquivo M aqui não é arquivo maravilha, não, é arquivo, desculpem, merda. Não fui politicamente correto, né? Espero. Ótimo. Agora para o Paulo e para quem mais quiser complementar. Como driblar a insônia, um dos males atuais? Meditar ajudará? Quero me livrar deste padrão materno. Bom, a insônia, ela pode ter inúmeras causas. A insônia não é só devido a uma agitação ou uma má administração do mundo mental.
mas eu posso garantir que a meditação ela pode prevenir e tratar a insônia. Eu, como profissionalmente, sou um profissional da saúde, trabalho em meu consultório, atendo muitas pessoas que têm como problema básico a agitação mental e muito frequentemente dificuldades para dormir. Em todos os meus tratamentos, eu vou aplicar a técnica da meditação como um recurso para a boa gestão do sistema nervoso, da agitação mental, ensinando às pessoas como é que quais são as regras desse jogo mental, cerebral. As regras do sistema simpático, parasimpático, como ativá-lo como desativar o outro, através da ação da vontade madura, na aplicação de técnicas, de métodos, etc., em especial essas técnicas que o Rogério está dando ênfase, que é a respiração consciente e voluntária. Então, assim, mas não são só as causas da insônia, essas não são só as causas da insônia, a agitação do sistema nervoso. Há vários problemas de ordem orgânica que podem levar o indivíduo a sofrer de insônia. Uma alimentação inadequada pode gerar insônia. A gente estava falando de microbiota, que é ou microbioma, que é o conjunto de micro-organismos que formam e fazem o seu corpo funcionar. O nosso intestino é onde mais se concentra essa microbiota, é a microbiota intestinal. E o intestino, ele tem inúmeros tipos de bactérias que ali existem e precisam existir para o corpo funcionar bem. Quando há uma irregularidade, seja no número ou na função dessas bactérias intestinais, o indivíduo passa a sofrer danos em várias áreas da sua vida, da sua saúde como um todo. Uma delas é mental. Tá? Então, há indivíduos que, por uma disfunção nas funções intestinais, seja uma irregularidade na sua microbiota intestinal, pode ter mais dificuldade para dormir, por exemplo. Ficar com uma mente mais ativa. Por quê? Porque essa disfunção na microbiota intestinal vai mexer com a produção de certos hormônios no corpo, pode induzir o indivíduo a um estado de estresse emocional maior. O estresse nada mais é do que a liberação de cortisol, somando-se à liberação de adrenalina, dependendo da situação, que por sua vez vai interferir no funcionamento da minha mente, nos meus estados psíquicos, que por sua vez vai desregular a microbiota intestinal, que vai interferir na produção de certos hormônios, que vai interferir no funcionamento da mente. E aí você se perde num ciclo vicioso. Então, para que a gente possa ter uma abordagem mais integral aqui, eu não vou falar só da meditação como recurso, mas sim a regularização da microbiota intestinal, que é fundamental para uma vida mais saudável no campo do funcionamento mental. Mas a meditação, de uma forma geral, como eu falava anteriormente, ela ativa áreas do seu cérebro que ajudam você a ter um funcionamento nervoso suave, mais tranquilo. O que caracteriza, num primeiro momento, a insônia é essa atividade excessiva do sistema nervoso simpático, que é o que prepara você sempre para a luta e fuga diante de algum perigo. Então, como a meditação aciona, por exemplo, o nosso córtex pré-frontal, que faz o controle inibitório de certos impulsos, ele inibe também o funcionamento das amígdalas cerebrais e, portanto, o indivíduo consegue ter uma tranquilidade maior. Isso assim, falando superficialmente. Então, meditar faz bem para quem tem insônia ou para quem quer dormir melhor. Faça o teste. Se você não medita
por exemplo, 1, 2, 3 minutinhos antes de dormir, passe a tentar fazer uma meditação suave, impor um ritmo respiratório que está sob a sua vontade, de forma lenta, especialmente na expiração do ar, porque quando eu expiro devagar, eu estou acionando o meu sistema parasimpático, que é o que vai me gerar uma calma, um relaxamento muscular e cerebral maior. Ok? Escuto muitos depoimentos de pessoas que meditam, que acessam o amor incondicional. Seria o amor incondicional a transcendência? Tem algo a ver o amor incondicional com a transcendência? Não. Sinceramente, não penso. O amor incondicional que Jesus falava é algo eminentemente prático. Simples. Pena que nós tomamos isso como sendo uma emoção, quando não é. O amor emocional, penso eu que Jesus falou, é uma disposição filosófica de alguém que toma como princípio de vida amar sempre, na medida do seu possível, ainda que não seja possível amar sempre todo mundo, todo instante. Porque ninguém consegue. Ninguém consegue. Amar incondicionalmente não é você estar abraçando todo mundo. Ninguém consegue, não é isso. Não é uma coisa emocional, é uma coisa filosófica. O amor incondicional que Jesus falava não é aquele amor que gosta de todo mundo o tempo todo. Não é isso, não. Quando Jesus estava na cruz, ele não gostou daquilo. No primeiro impulso do psiquismo dele, doía como dói todo mundo, e talvez ele tivesse vontade de não gostar daqueles romanos e dos judeus que estavam fazendo aquilo com ele. Mas devido a uma razão filosófica profunda, ele superava a sua dor, e no segundo impulso do seu psiquismo, ele se sobrepunha à torrente do sofrimento inenarrável do primeiro impulso, e ainda assim ele dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo, dizia isso, aquilo, mas ele não ficava: Vê, eu amo vocês, maravilha. Não é assim. O amor incondicional não é essa coisa efusiva, amorosa, no sentido de barulhenta que nós humanos colocamos nas nossas atitudes. O amor emocional aqui, o amor filosófico incondicional, é para gente adulta, para espírito maduro, que pratica a tolerância, mesmo todo mundo sendo intolerante com ele, que pratica a tentativa de amar, mesmo quando ele está sendo agredido por todo mundo, como Gandhi fez, como Jesus fez. Então, assim, não é uma coisa emotiva. Ninguém precisa transcender para amar incondicionalmente. É só nós termos vergonha na cara, deixarmos a fé fácil da crença de lado e buscarmos construir aquilo que Nietzsche sempre disse, que o ser humano que se pretenda alguém grande tem que ter um código de princípios que o faça grande. Amar alguém não é o oba-oba de beijinho e de abraço, não. Às vezes você ama alguém e você nunca dá beijinho e abraço na pessoa, mas com sua atitude mental, com suas atitudes práticas, você enche a vida dessa pessoa do melhor que você tem. Então, assim, nós transformamos o amor em tema romântico, em tema de poesia, em tema que é fácil no discurso religioso. Mas o amor incondicional não é emotivo, nem é necessário transcendência. É uma postura filosófica prática que requer maturação, sabedoria e, acima de tudo, alinhamento entre princípio e propósito. Por quê? Porque ninguém consegue amar todo mundo o tempo todo, toda hora. Ninguém suporta uma pessoa chata.
Uma pessoa que é chata, a gente ama, mas de longe. A uma distância prudente, porque de perto tem horas que não dá. Então você tem que manter uma distância prudente. Ah, então isso não é amor. É um amor filosófico. Entendam, as famílias terrenas tentam amar, mas tem hora que não conseguem, porque tem figuras das famílias da gente que são muito complicadas. Às vezes são seres humanos que não prestam para o amor, que não prestam para a troca amorosa. Com uma figura desse tipo, não tem beijinho, não tem abraço, tem que ser distância prudente para manter a atitude filosófica do amor. Só que na hora que você diz isso, o algodão doce das crianças se derrete, ou seja, a infantilidade espiritual se derrete porque você quer Jesus pegando, beijando. Não é isso, não, na minha opinião. Então, assim, o cristianismo fez um crime muito grande com o legado de Jesus em legar para as coisas transcendentes o que de fato era importante, como se a vida aqui na Terra fosse uma porcaria no sentido de conquistas. Antes de Jesus, na Grécia, os valores do bem e do belo eram para aquelas pessoas que eram bem de vida, que faziam bem, cultas, papapá, papapá, papapá. Na Grécia, o feio era ser pobre, fedorento e pedinte. Ou seja, você não ajudava a sua cidade, você atrapalhava o progresso da sua cidade. Isso, obviamente, em polis, em cidades menores na época. O cristianismo inverteu, transformou a riqueza num pecado e a pobreza num mérito. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Isso está errado. Jesus não disse isso. Mas implica em quê? Implica em que nós devemos olhar para a pobreza do mundo como algo a ser resolvido e não algo a ser conformado, como as religiões fazem com as castas hindus, como as religiões fazem com os miseráveis do mundo. Agora veja quem é que diz para um pobre: acostume-se a ser pobre. É sempre um padre ou um pastor rico. Então, assim, isso é estupidez filosófica, isso é cretinice existencial. Mas todas falam de amor. Amor não é isso. Amor é um inconformismo perene que procura sempre produzir o melhor que pode, conforme as circunstâncias do fato, da vida e das pessoas que estão interagindo com você. Isso é amor profundo. Ninguém precisa fazer yoga para aprender a amar, ninguém precisa ter contato com Deus. Não, a transcendência é uma outra história. A gente só transcende quando ama, pessoal. O amor não é produto da transcendência, é o contrário. A gente só transcende quando atinge um amor amealhado no coração que nos permita esse tipo de atitude mental e espiritual. Então, respondendo objetivamente a pergunta, não, ninguém precisa transcender para amar incondicionalmente. Só que o amor incondicional aí não é o amor romântico ou o amor emotivo, é um amor filosoficamente sedimentado em princípios e propósitos nobres, dos quais você jamais se desalinha, ainda que lhe agridam, ainda que lhe firam, ainda que lhe matem. Morra com dignidade, sem ódio. Mas tem horas que você vai quase chegar no ódio, mas você volta e diz não. A não ser que você seja um boneco flácido que está sendo agredido e você não vai sentir. Sente dor. Você tem vontade de... Então, é superar todas essas vontades e manter o padrão filosófico do amor àquele cretino que está lhe agredindo. Mas você vai achar aquele que está lhe agredindo doente. Ou seja, você vai trabalhar o seu inconformismo. Não tem como não ser assim. Então, em resumo, amor incondicional, aí entra a frase que Eustáquio, hoje, no início da manhã, falando da amiga dele, diz, o mundo deveria ser regido por filosofia.
Mas esse é o resumo de toda a história. Porque na hora que você tem um código filosófico que você se obriga a amar mesmo pessoas violentas, chatas, ignorantes, você está se deixando reger, está se deixando ser gerido pela sua filosofia existencial. Isso é amor incondicional. Ainda sobre meditação, meditar não é, em suma, entrar em contato com o seu interior animal ou divino? É amor por seu eu, pelo universo? Meditar não é entrar em contato com o seu interior animal ou divino? Seria amor por seu eu e ou pelo universo? Responder esta, de minha parte, essa inteligente essa inteligente propositura que fizeram com um ensinamento de um mestre do Paramahansa Yogananda, o Yoga Avatar, que é a encarnação da Yoga, chamado Lahiri Mahasaya, que diz o seguinte: a Yoga que permite achar a divindade no interior do homem. Meditar não é, em suma, entrar em contato com o seu interior animal ou divino, ou seja, a encarnação da Yoga, contida no livro da Autobiografia de um Yogi, diz que é encontrar o divino. Eu acrescentaria que é encontrar o animal e domesticá-lo, divinizá-lo, né? Transmutá-lo, né? Se olhar, se perceber, se conhecer e disso tomar uma atitude positiva, né? Confere? Algo mais? Sim. Não, eu acho que por aí é importante a gente perceber que o nosso ego não é algo a ser jogado fora, é algo a ser exatamente transmutado, né? A sombra existe também, não adianta querer jogá-la fora, né? E para existir a luz tem que ter a sombra, né? Senão a luz não brilha, não é isso? As duas últimas questões há sentido em transformar-se internamente sem nada fazer em um senso prático para transmutar a realidade física? Não seria esse um ato de passividade que nos põe em um novo cabresto existencial? Há sentido em transformar-se internamente sem nada fazer em um senso prático para transmutar a realidade física? Não seria um novo cabresto existencial? Há sentido, sim. A eternidade tem um problema, ela é eterna. Tem tempo para tudo. Então, às vezes, você pode ter espaço para encarnar 3 vezes para ficar em cavernas só fazendo exercícios, apreendendo e apropriando esses progressos, registrando no seu DNA, melhorando o campo morfogenético da humanidade, não há problema nenhum. O problema está se você se viciar nisso e só souber fazer isso. Porque o mundo precisa de pessoas que saibam limpar feridas, limpar lixo. Então, assim, há, como a Bíblia diz nos Salmos, momento para tudo na vida. Então, isso aí é válido, tá certo? Óbvio que sim. Mas, o que é que nós devemos não perder de vista? É a noção do todo que a gente precisa trabalhar. Do conjunto, do multifuncional que há em nós. Então, você fazer só uma coisa, tem uma hora que tem algo de errado com isso. Mas você tem etapas para cumprir. E, dependendo do seu programa espiritual, sim, às vezes a gente traz para a vida a obrigação de estar vivo, traz consigo uma série de outras questões que a gente termina tendo que cuidar, mas você pode trazer um objetivo naquela vida de só trabalhar esse aspecto, sim, não há problema nenhum. Repito, o problema está em você não se achar mais do que você é. Não pensar que é só isso, não pensar que você cuidando de você está tudo resolvido. Não é assim. A vida requer muito mais. Mas há etapas a serem procedidas, essa pode ser uma delas. A questão que fecha essa tarde de sábado envolve as crianças. Qual a visão dos palestrantes com relação à meditação aplicada em crianças e suas consequências para a humanidade? Qual seria o resultado?
nos últimos tempos eu tomei contato com estudos científicos que analisaram o impacto da meditação em crianças, em especial quando essas meditações são feitas dentro de escolas. Mara aqui deve aplicar isso, né, com as crianças na escola em que ela trabalha, e ela dá um testemunho muito legal dos resultados que isso gera para a saúde mental, emocional, intelectual da criança. E é exatamente o que os estudos apontam, estudos científicos, com controle científico, demonstrando que as crianças têm um rendimento escolar muito superior quando comparados ao rendimento escolar de crianças que não praticam meditação nas escolas. Então, é isso que leva diversas escolas no mundo todo a adotarem a meditação como um método tão importante quanto as matérias que as crianças aprendem no currículo escolar, tão essencial porque são complementares. Há diversas metodologias de educação que já têm no currículo a prática de meditação ou aulas de meditação, respiração, yoga, entre outros métodos que podem trabalhar a inteligência emocional das crianças, ajudando-as na administração sábia dos seus impulsos, no desenvolvimento da sua concentração, da sua atenção. Isso que a gente falou sobre o impacto da meditação no nosso cérebro se aplica aos efeitos que as crianças colhem nas suas vivências. Ou seja, se o córtex pré-frontal ele é acionado, as crianças aprendem a desenvolver melhor a atenção, concentração, gerem melhor os seus impulsos, seus comportamentos, suas necessidades. Ao mesmo tempo, como trabalha áreas do sistema nervoso, áreas do cérebro, como o hipocampo, que faz parte do registro dos aprendizados, das memórias, as crianças absorvem melhor o que elas aprendem dos professores, se concentram melhor para desenvolver uma tarefa, conseguem, por conta da ativação frequente da junção temporoparietal, que é responsável pela ascensão da empatia e da compaixão, elas conseguem desenvolver atividades em grupo melhor do que se não estiverem fazendo meditação, porque lidam umas com as outras, respeitando o que o colega da escola sente, suas vontades, suas necessidades e assim por diante. Ou seja, a meditação ela deveria ser incluída no currículo escolar. Por quê? Porque só vai trazer benefício à sociedade. A nossa sociedade, hoje, de adultos, é constituída por antigas crianças, né? Só que, no sentido de maturidade, as crianças não cresceram, mas cronologicamente a gente envelheceu e continuamos com as mesmas inabilidades da época da infância para lidar com as questões da vida. O Dalai Lama, o atual Dalai Lama, ele diz que se crianças de 8 anos, todas as crianças de 8 anos no mundo fossem treinadas em meditação, nós acabaríamos com a violência e a brutalidade do mundo em uma geração. Olha que impressionante isso, porque de fato isso tem o apoio, o respaldo das pesquisas da neurociência atual. E dava para acrescentar, né, Marcelo? Evitar a superestimulação das crianças, né? Mais diálogo, mais contato, mais carinho e pouca babá eletrônica, não é isso? O que a gente percebe é que a entrada da internet, dos mecanismos de utilização da internet, como principalmente o celular, configuram uma atenção demasiada da nossa geração nesses aparelhos. É muito benéfica, principalmente no fator conhecimento, mas ela nos isola e, principalmente, a figura dos pais e mães deixam de dar
a atenção mínima devida àquelas criaturas que são seus filhos, preocupados em autodistrair-se com isso aqui. Reparem nas praças, restaurantes, transportes coletivos urbanos, aonde forem, tem uma criança sedenta de atenção, precisando de atenção, e o pai ou a mãe está aqui. Não é assim que se criam os filhos. Sem isto aqui, a humanidade já chegou a um ponto de uma tragédia que está lá fora. E agora com isto? É muito importante, sem dúvida, mas não vamos nos esquecer que, enquanto seres humanos e coletivamente como humanidade, por que nós estamos aqui? Há um elo de uma corrente que somos nós. Esta corrente, se nós olharmos para trás, nós não encontraremos o seu princípio da cadeia que foram nossos pais, os pais dos nossos pais, os pais deles, e assim gradativamente para trás. Chegamos até aqui. Nós temos o elo mais importante da corrente, é solidificarmos a personalidade daqueles que virão depois de nós. Ensinarmos os nossos filhos, aqueles que estão nos assistindo, que meditem sobre isso, pensem sobre isso. É muito importante. E conversem com aqueles que são pais e mães, porque nós precisamos estar atentos com as novas gerações, e não podemos em momento algum medir essas novas crianças que estão hoje encantando o mundo com a régua que nos mediram. São seres mais evoluídos, que vieram mais para ensinar do que serem ensinados, e a nossa humanidade ocidental, embrutecida com padrões de ensinamentos arcaicos, ainda não se deu conta de com quem está lidando. Então, mais atenção às crianças, mais cuidado com as crianças, prática de meditação com as crianças é fundamental, talvez mais importante aqueles que estão aplicando a prática na criança do que com a própria criança, porque esses seres mais importantes, mais evoluídos que aqui chegaram, chamados por muitos como crianças cristal, para eles é um alimento que eles precisam. E nós, ainda embrutecidos no estágio que estamos, ainda não nos damos conta disso. Desculpem por eu ter me delongado. Só quero fazer um pequeno adendo aqui, uma complementação, porque se hoje eu sou uma pessoa de bem, e toda a minha geração, porque eu sou um felizardo porque eu tenho um grupo de amigos de infância, ou seja, são quase 60 anos de amizade. A gente ainda se relaciona, a gente, de vez em quando, já faz uns 10 anos que a gente não se reúne, mas nós não tivemos meditação na nossa infância. Mas nós vivemos. Nós não tínhamos celular, nós não tínhamos computador, nós não tínhamos absolutamente nada. Nós vivíamos em família, saíamos em família, eu apanhava pra caramba, né, porque eu aprontava para chuva, mas era uma coisa sadia. E eu sou um homem decente hoje, bom, idôneo, exatamente porque eu tive uma formação na minha casa. E eu agradeço ao meu finado pai por cada pancada que eu levei dele, porque foram merecidas e fizeram com que eu me transformasse nesse homem de hoje. E hoje, infelizmente, nós não temos absolutamente nada disso. A gente quer ser, nós que somos pais, nós queremos ser pais modernos, né? E a gente vai dando liberdade para os filhos, não, porque evoluiu tudo. E eu vejo hoje, eu tenho 5 netos já, e meus netos hoje, infelizmente, apesar da gente dar orientação, eles não são mais, não estão no nosso comando, nossos netos estão lá, né? Eles abrem mão de uma série de coisas ali para, não é pesquisando o lado bom, que nem o Marcelo falou, mas não, esse tal de WhatsApp, Facebook, não sei o quê, que não acrescenta absolutamente nada. Então nós viramos escravos, e é por isso que eu temo aquele futuro que eu disse por ocasião de uma fala minha aqui de manhã, porque alguém falou, eu não sei, mas os meus irmãos aqui do lado sabem, educar as crianças e não será preciso punir os homens. Quem disse isso, Elan? O Paulo? Sabe o autor dessa frase? Eduquem as crianças e não será preciso punir os homens, algo assim. Então,
E isso é uma grande verdade. Então, eu duvido, eu não conheço... A Sinamara faz um trabalho de meditação de crianças? Como é que é? Amara. Amara, tá. Ah, é? Puxa vida. E as crianças meditam? Boa noite. Na verdade, assim, nós já temos um processo na nossa escola. Há mais de 8 anos que a gente jogou essa proposta de yoga dentro da educação física. Eu trabalho na educação física. E o projeto deu tão certo que nós montamos. Aí eu me especializei no yoga, fui em busca, né? E nós trouxemos o yoga para dentro da nossa escola. Mas eu sempre me preocupei com a yoga educacional. O Paulo falou ali que a convivência, então, junto com o yoga, porque ele trabalha muito jogos cooperativos, não enfocando muito a questão de competição. Então, não é só a respiração, a meditação. Tem todo um contexto cooperativo, de trocas, de respeito, de não violência, né? O yoga traz muitas coisas ricas, além da meditação e da respiração. E eu tenho um grupo hoje, que é o segundo grupo nosso, que a maioria das crianças já está há 5, 6 anos praticando yoga. E eles, assim, adoram ir para a aula de yoga. E os nossos grupos de yoga lá são lotados, né? E os pais também têm um retorno bom. Inclusive, os pais participam de algumas aulas, porque a gente integra as crianças com os pais em algumas trocas, justamente nessas reflexões. Vamos meditar junto, vamos parar um pouco as tecnologias. Essas pequenas reflexões que no dia a dia, na correria, pequenas chamadas, né? Acordam, despertam, como a gente está recebendo essas chamadas aqui. Então, eles se preocupam em fazer isso também. Então, trazer para aquele contexto da educacional com aquelas crianças e tem resultado, né? Então, se todo mundo, assim, se as escolas, cada um dentro das suas propostas, conseguissem trazer, realmente tem resultados. Principalmente com crianças voltadas para hiperatividade, déficit de atenção. Eu comecei com esse projeto preocupada com as crianças com os medicamentos, né? Principalmente Ritalina. Ritalina estava resolvendo tudo. E quando a gente traz esse contexto da meditação e principalmente da respiração, e para mim foi muito rico, principalmente o Mentalma, porque o Mentalma, eu também sou professora de empreendedorismo e ética. E então não adianta você ensinar o teu aluno a ser um empreendedor dos negócios lá fora, se primeiro ele não souber administrar a sua própria empresa, que é a sua própria vida. Então, o Mentalma, ele foi um projeto muito rico para mim, enriquecer esses momentos com essas crianças. E assim, é fantástico vocês verem do grupinho, eu sou suspeita de falar alguma coisa, mas as crianças com déficit de atenção, algumas saíram do medicamento, né? Os pais conversando juntos, buscaram outras alternativas, e a gente teve resultados maravilhosos, principalmente dentro da questão da hiperatividade e déficit de atenção. Então, eu sou até suspeita de falar, mas dá resultados e é um projeto maravilhoso. Quer dizer que saíram da filosofia e foram para a prática, praticar. Não, yoga. lá tem que ser prática junto, porque só falar, os alunos nem conseguem mais, né? Diga assim, quer ter o teu aluno na tua mão, trate de ter uma aula encantadora. E a prática, acho que é a melhor coisa que a gente pode trazer para esse contexto. Queridos, eu acho que valeu a pena essas horas que a gente dedicou aqui, investimos aqui, né? Não esqueçam do seu lembranças de um Kumara. Não esqueçam de ouvir a Rádio Atlan para ouvir boa música, boas conversas, que é uma rádio web. Não esqueçam de acessar o Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos, o Instituto de Estudo Político Planetário. Não deixem de acessar e conhecer o vidainteligente.tv.com.br. Não tem .com? É .tv.br. Muito bem. Deleta e digita de novo, então. E é 24 horas ali, né? E tem uma rádio ali também, não tem? Rádio Vida Inteligente. Essa é .com. Ah, foi aí, então. E tem também o Grécia... GréciaSempre.tv.br, 24 horas de programação só sobre a Grécia. Isso. GréciaSempre.tv.br. Maravilha. Quem quiser procurar o material, os livros que o Marcelo já publicou, basta procurar na editora Via Pampa e na editora AGE, que é quem editou os livros que ele, por enquanto, escreveu. E também, se sobrar um tempo, assistam a tvfloripa.org.br, no canal 4 da NET, para quem mora aqui em Floripa, e
pela internet na página da TV e tem também um app para celular para você fazer bom uso da tecnologia. Agora o serviço vai haver um Installm 1 em Porto Alegre nos dias 23 e 24 de junho. Mental 1. Mental 1, não é Mentalma. Mentalma. Só faltou um MA aqui. E depois aqui em Florianópolis em 3 e 4 de agosto. 4 e 5 de agosto. Bom, isso tudo lá no IEEA e no Installm, na internet, dá para localizar e se agendar. Parabéns a todos, né? Da mesa, aos presentes, um bom descanso. E amanhã, a partir das 9 horas, análise crítica do atual Homo Religiosus. Uma boa noite a todos.